temos agora uma nação estrangeira questionando a maneira que a gente combate as organizações criminosas. E está um imbróglio isso aí, porque, infelizmente, ainda estamos lutando para tentar, ou seja, tem setores, né, do nosso governo, a gente está falando do governo, tentando ver se consegue reverter essa situação. O que você acha desse posicionamento dos Estados Unidos e quais são os desdobramentos que podem acontecer no Brasil? Bom, naturalmente, todos sabemos que as decisões que foram adotadas pelos Estados Unidos, ou independente deles, qualquer outra nação, tem valor interno. É claro que, eventualmente, isso pode ter reflexos também aqui, mas vai ser de ações, inteligência, participação, busca de dado, troca de informações, porque quem tem que combater, e eu já fiz até um conteúdo há um tempo atrás, eu aceito que os Estados Unidos façam tudo, agora não tire o prazer de eu poder combater os nossos terroristas, né? Mas os Estados Unidos, certamente, eles identificaram que as ações que são praticadas por essas facções, PCC e Comando Vermelho, eu acho até que eles não têm mais informações do que nós, eles devem ter já alguma experiência. Essa semana, se não me engano, já um delinquente do Comando Vermelho, tentando atravessar a fronteira para o México, foi preso. Pode ser que a inteligência já estivesse atrás dele. E aí, por essa razão, ele tentou cair no mato, como se diz na boa gíria. Mas é uma decisão que, dessa maneira, os Estados Unidos provoca-se internamente, através dos seus diversos órgãos específicos que tratam dessas matérias, terror ou tráfico de drogas, é com eles mesmo, ou um e outro, ou um mais o outro, para poder aumentar cerco e efetivamente retirar das ruas a quantidade de drogas que estão à disposição do mercado americano. Claro, é o maior mercado consumidor e para lá que vai grande parte do material, da droga para ser consumida, né? O império do Pablo Escobar foi construído vendendo drogas para os Estados Unidos. Uhum. Isso, exatamente. Agora, quando falaram, mas o que vai acontecer? Eu também sempre imaginei, não, cara, eu acho que vai acontecer numa questão, principalmente nessa parte financeira, de lavagem de dinheiro, que já é uma ajuda gigantesca, porque todo o sistema financeiro brasileiro está ligado ao sistema SWIFT dos mundial. Estados Unidos, mundial. E os Estados Unidos, peraí, o dinheiro vocês não estão tendo, estão faltando com o dever de cuidado com essa movimentação financeira vinda de uma organização criminosa. Ou seja, o cara pode sofrer sanções. Isso que eu imaginei. Mas aí, de repente, eu vejo os Estados Unidos fazendo um ataque ao Ninho Guerreiro, lá na Venezuela, quase fronteira com o Brasil. Jogou uma bomba ali, acertou, que na verdade, no final do ano passado, eles consideraram aquele grupo como terrorista. Você vê a possibilidade disso acontecer aqui? A Venezuela, ela estava envolvida num outro cenário, né? Circunstâncias um pouco diferentes do Brasil. Os Estados Unidos têm boas informações, claro que a gente não pode ter dúvida disso. Nós temos estrutura para combater, nós estamos combatendo, mesmo que o próprio governo ele tenha um discurso diverso, ele crie dificuldades. Olha, não podemos deixar de considerar que a DPF 635 não foi nada mais, nada menos do que uma restrição oficial, teoricamente. Eu já falei sobre isso. Se fosse eu, o governador Cláudio Castro, ela não teria esse vigor todo aqui no Rio de Janeiro, não. Pera lá, seu Faquinho, vai para lá, para a casa das tuas candongas lá. Aqui não, isso aqui é comigo, sou eu que defino. Mas Cláudio Castro permitiu isso daí. Agora, eles sabem que as forças de segurança no Brasil, elas têm disposição para poder confrontarem-se com essas quadrilhas, com essas facções terroristas. E o que falta, muitas das vezes, é a vontade política e o condão da legislação, tornando preso, ou melhor, mantendo preso em flagrante, efetivamente, através depois de uma representação, preventivamente preso, respondendo o processo em liberdade, né? Aqui no Brasil, a dificuldade que nós teríamos, efetivamente, é só essa relação com a autoridade, com a legislação, a criação de espaços onde a polícia fica restringida, principalmente através da DPF 635. É mais ou menos por aí. Eu acho que as instituições policiais, elas têm plenas condições. Se eles quiserem ajudar, eles podem melhorar os nossos meios.
apoiando logisticamente, apoiando eventualmente financeiramente. Agora, não adianta tudo isso acontecer se nós não tivermos aqui gestão, se nós não tivermos aqui governadores, presidentes interessados nessa matéria, né? Combater efetivamente o narcotráfico. Mas a gente quer uma situação seguinte: essa ajuda, como você explicou aqui, vai ser do Poder Executivo americano com o Poder Executivo brasileiro. Havendo uma boa vontade, vamos lá, vamos imaginar que agora o governo... Reunimos condições favoráveis. Reunimos as condições favoráveis. É um Poder Executivo com outro Poder Executivo para a gente combater as organizações criminosas. E os outros poderes? Bom, os outros poderes, eu vou lembrar uma vez que o Zé Dirceu falou que um eventual retorno de Lula ao poder, uma das coisas que seriam rediscutidas é o poder judiciário, porque ele não reconhece o poder judiciário. Lembra disso? Não lembra disso. Bom, então os outros poderes que eu vejo, o principal é o legislativo. É o único poder onde que as pessoas, exceto as eleições majoritárias para o executivo, né, tanto ele federal, estadual ou municipal, o único poder que tem voto é o legislativo. Os outros poderes, eles têm que criar condições para que nós tenhamos, as forças policiais, né, nós tenhamos condições de combater com efetividade. Porque você vê vagabundo armado com fuzil, vagabundo utilizando equipamentos, luneta. Os confrontos, eles não são mais naquela condição que outrora lá, sei lá, há 30 anos atrás, muitas das vezes acontecia 15 metros, 20 metros. Não, acontece agora de 100 metros para fora. O vagabundo está com um carregador de 50 tiros, 3 carregadores no fuzil, ele vai se entregar quando? Não, se entregar, se ocorrer essa hipótese, é quando terminar os carregadores, ou seja, 150, e se não tiver outro, para poder substituí-lo ali na ponta enquanto ele está remuniciando. Então, o que eu vejo é que a nossa necessidade para confrontarmos e efetivamente termos êxito, nós temos que entrar em algumas outras questões que até então foram muito pouco cogitadas. Por exemplo, nós temos aqui na nossa legislação o Instituto da Legítima Defesa, né? Isso é uma excludente de ilicitude, mas nós temos que discutir a legítima defesa funcional. Ou seja, se o policial ele está trocando tiro, fazendo tiro à distância, mas ele não está vendo se o tiro está acertando ou não está acertando o vagabundo, mas ele está fazendo tiro. E depois o vagabundo aparece com 3, 4, 5 tiros. Ele vai ser considerado, ou melhor, vai ser desconsiderada a legítima defesa? Vai entrar num excesso culposo? Não tem sentido isso. Nós temos que, talvez, abordar esses aspectos na legislação brasileira para você poder ter mais proteção e condições de cumprirmos melhor essas demandas. O policial vai se sentir mais confiável para poder praticar o seu ofício com mais garantia, né? Até a questão jurídica do advogado também, né? O policial hoje, ele acontece uma coisa, ele tem que pagar o advogado dele. Então, agora, uma coisa interessante, você falou o que acontece hoje na guerra. Quando estava ali no começo, sempre tem termos que a gente costuma ouvir, né? Também na sua época você ouvia muitos termos. Sabe o que a gente escuta ultimamente nas operações? Tiro colocado. Cara, o cara tá dando tiro colocado, que você falou das lunetas. Ele tá colocando onde ele quer. Você vê que os tiros estão pegando num lugar assim próximo, a gente tá ali abrigado e tá vendo que não tá dando, porque o cara tá botando ali sequências de tiros no mesmo lugar. E supressor. Então, os equipamentos, supressor é o que... Supressor de ruído. É o silenciador, né? Que eles chamam de silenciador. Você não ouve, você vê apenas batendo. Pau! E isso, assim, em operações que eu participei, esses termos o tempo inteiro, cuidado que o cara tá botando o tiro ali. E, caramba, percebeu que tem um supressor só, pra pegar um tirete, nem ouve o barulho, só vê o tiro. Então, você falou, os caras estão... Hoje, o equipamento que eles têm, os recursos que eles têm, é muito infantil nessa corrida armamentista a gente esperar eles se equiparem. Eles subiram o nível do armamento, então vamos subir o nosso. Eles melhoraram, vamos melhorar o nosso. Isso não existe. Bom, um supressor para um fuzil, ele tem que ser uma peça grande, né? Porque em razão da velocidade do projetil, para poder eliminar todo aquele ruído, não vai ser uma arma que ele vai ficar transportando naquele modelo de realizar patrulhas nos becos, não vai ser, não tem tanta mobilidade. Então, muitas das vezes vai estar
numa arma já dotada com equipamento óptico, luneta, vai estar numa laje. Muitas das vezes ele está sentado, aquela arma já está amarrada no sentido, ela está apoiada numa direção, esperando apenas um policial passar por ali para ele fazer um tiro. Na infantaria fala-se de tiro enfiado, né? A arma está amarrada, faz tiro enfiado, é numa determinada via, fazendo aquela amarração naquela área toda ali, né? Então ele varre aquela área e acaba tendo vantagem, né? Então eu acho que esses supressores, como as lunetas, vão estar nas lajes. O que nós temos que ter é reconhecimento e ter capacidade de monitoramento dessas áreas, né? Hoje já se fala de drones em operação, se utiliza esses recursos podem ser perfeitamente, aí vai a importância da logística e do apoio americano. Eles têm muito mais recursos que nós. Lamentavelmente, era para nós já termos alguma vantagem, né? Mas não se investe, por exemplo, fazer investimento. O Rio de Janeiro, em 2025, fez um investimento de aproximadamente 20 bilhões de reais em segurança pública. Secretaria de Polícia Civil, Secretaria de Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. O governo federal, em 2025, fez um investimento em segurança pública de 26 bilhões em 27 estados da federação. Significa que é menos de 1 bilhão por estado. Vai querer falar alguma coisa? Ou vai querer dizer que está fazendo alguma coisa pela segurança pública? Claro que não. Não está fazendo nada. Então, se nós tivéssemos efetivamente um estado que fosse decente nesse aspecto, se preocupasse com as matérias que são do seu dever, educação, saúde e segurança, nós estaríamos fazendo os investimentos necessários para que as polícias fossem dotadas de equipamento para fazer frente a essas necessidades e não ficássemos agora esperando de pires na mão. Os Estados Unidos chegar aqui e pedir, eu preciso de um drone para verificar os fuzis que estão sendo utilizados como snipers nas lajes por vagabundo em desfavor de policiais que estão fazendo incursão nas comunidades com o objetivo de prendê-los em flagrante. Não é isso? Mas talvez essa relação, a partir desse reconhecimento dessas facções como terroristas, nós temos mais vantagem de termos acesso a esses equipamentos, né? E vai ser muito bom.